Bom dia, pessoal. Hoje a nossa dica é sobre o tempo do crime e o lugar do crime, tá? Bom, no que diz respeito ao tempo do crime, o nosso Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, adotou a teoria da ação, tá? Ou da atividade, tá? Segundo a qual considerar-se-á praticado o crime sempre no momento em que foi praticada a ação ou a omissão, ainda que o outro tenha sido o momento do resultado, tá? Isso é importante para a gente definir qual a legislação aplicável e a análise das circunstâncias, tá? Em que momento se dará, tá? Por exemplo, né, imaginemos aí um menor de idade que tem aí 17 anos e 11 meses e efetua aí vários disparos contra um desafeto, tá? E esse desafeto, após ser socorrido, vem a falecer aí 3 meses depois, tá? Quando então o agente que efetuou os disparos já era maior de idade, tá? Bom, pela teoria da ação da omissão, nós devemos levar em conta sempre o momento em que foi praticada a conduta. Portanto, é, o agente era menor de idade por ocasião da efetuação dos disparos, né? De maneira que era inimputável e não poderá receber pena, tá certo? No que diz respeito ao lugar do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria mista ou da ubiquidade, tá? Segundo a qual considerar-se-á lugar do crime tanto o lugar em que foi praticada a ação ou omissão, ou o lugar onde se produziu o resultado ou deveria se produzir o resultado, tá? Essa teoria é importante, ela tem utilidade para os crimes praticados à distância, tá certo? Que envolve países diferentes, tá? Por exemplo, né, imaginemos um hacker que vive no Brasil, e invade uma conta corrente situada na Argentina e dela subtrai valores, tá? Poderemos considerar esse crime praticado no Brasil, tá? E aplicar a lei brasileira? Evidentemente que sim, porque a ação foi em solo pátrio, tá? Em território brasileiro. E o contrário, tá? Se um hacker que vive na Argentina, tá? E invade uma conta corrente situada no Brasil e dela subtrai valores. Poderemos considerar esse crime praticado no Brasil e, portanto, aplicar a lei brasileira? Sim, tá? Porque o resultado foi em território brasileiro, tá? Essa é a teoria mista ou da ubiquidade. Para definir o lugar do crime, tanto faz. Podemos utilizar tanto o lugar da ação, tá? Onde foi praticada a ação, ou o lugar onde se verificou o resultado, tá? Agora na prova, muito cuidado, tá? Porque a banca tende a nos confundir, tá? E inverter as duas teorias, tá? Tempo do crime, somente o tempo da ação, tá? Nunca o do resultado, tá certo? Teoria da ação ou da atividade. Lugar do crime, teoria mista, tá? Ou da ubiquidade, segundo a qual tanto faz. Podemos aplicar tanto o lugar do crime ou o lugar do resultado, tá certo? Fiquemos atentos para não confundir na hora da prova. Valeu?